Responsabilidade dos líderes cristãos. O que a Bíblia ensina sobre liderança espiritual. A Bíblia apresenta de forma clara a responsabilidade dos líderes espirituais, destacando que sua liderança não deve ser vista como um cargo de autoridade ou domínio, mas como uma oportunidade de serviço. Jesus, em Lucas 22, ensina que o maior entre os seus seguidores deve ser como o mais jovem, e quem governa deve ser como aquele que serve. Isso revela que a liderança cristã exige humildade, onde o líder é chamado a guiar o povo não com imposições, mas com amor e dedicação. A responsabilidade de conduzir almas para Cristo implica em ser exemplo de serviço, mostrando a cada passo a disposição para servir e cuidar daqueles a quem foi confiado. A liderança cristã exige do líder um exemplo moral constante, uma vez que ele deve ser reflexo de Cristo em suas atitudes diárias. Em 1 Coríntios 11, o apóstolo Paulo se coloca como modelo, dizendo que deve ser imitado, pois segue o exemplo de Cristo. O líder não pode se limitar a ensinar com palavras, mas deve demonstrar, através de suas ações, os princípios que prega. Sua vida deve ser um testemunho claro da fidelidade a Deus, com comportamentos que inspirem os outros a viver de forma justa e reta. A liderança exige que o líder seja um espelho da moral cristã, levando todos ao exemplo supremo de Cristo. O líder cristão tem a responsabilidade de ser um agente de reconciliação, sendo um mediador entre Deus e os homens. Em 2 Coríntios 5, Paulo destaca que Deus confiou aos seus seguidores o ministério da reconciliação, chamando-os para restaurar relações quebradas, tanto com Deus quanto entre as pessoas. Esse papel implica não apenas em pregar o perdão, mas em agir como um restaurador de corações, ouvindo, compreendendo e orientando com paciência. A reconciliação não se limita à palavra, mas exige uma ação prática, onde o líder busca sempre restaurar, curar e trazer de volta aqueles que se afastaram, com a esperança de que todos se reconciliem com Deus. A responsabilidade do líder cristão em ensinar a palavra de Deus com fidelidade é fundamental para o crescimento espiritual da comunidade. Em Tiago 3, somos alertados de que os mestres serão julgados com maior rigor, destacando o peso dessa responsabilidade. O líder deve transmitir os ensinamentos bíblicos com clareza, sem distorcer ou omitir a verdade, pois o que é ensinado molda a vida e a fé daqueles que o seguem. Ele é um canal de transmissão da sabedoria divina e, por isso, deve buscar sempre ser fiel às Escrituras, evitando interpretações pessoais que possam desviar a mensagem de Deus. O ensino deve ser sempre edificante e voltado para o fortalecimento espiritual. O líder cristão é chamado a cuidar das ovelhas sob sua responsabilidade, demonstrando zelo e atenção às suas necessidades espirituais, emocionais e físicas. Em João 10, Jesus se apresenta como o bom pastor, aquele que dá a vida pelas ovelhas, exemplificando o cuidado incondicional e a disposição para proteger e guiar. O líder deve seguir esse modelo, estando atento às dificuldades e aos desafios que seu rebanho enfrenta, sempre pronto para aconselhar, corrigir e oferecer conforto. Esse cuidado exige paciência, empatia e comprometimento, pois a liderança não é apenas sobre ensinar, mas também sobre ajudar aqueles que confiam em seu cuidado a crescer na fé e superar os obstáculos da vida. A justiça é um princípio essencial da liderança cristã e deve ser praticada em todas as decisões tomadas. Em Provérbios 31, a Bíblia nos ensina que o líder deve abrir a boca a favor dos que não podem se defender e lutar pela causa dos desamparados.
A liderança verdadeira não se contenta em manter o status quo ou buscar benefícios pessoais, mas deve estar disposta a defender os direitos dos oprimidos, buscando justiça e igualdade. O líder cristão deve ser um exemplo de integridade, sempre tomando decisões justas, com base na palavra de Deus, buscando sempre o bem-estar da comunidade, independentemente das circunstâncias. Ele é chamado a ser um reflexo da justiça divina no mundo. O líder cristão tem a responsabilidade de preparar as futuras gerações para viverem de acordo com os princípios do reino de Deus. Em Deuteronômio 6, somos instruídos a ensinar diligentemente aos nossos filhos os mandamentos de Deus, seja em casa, na caminhada ou antes de dormir. O líder não deve apenas ensinar os jovens a seguir regras, mas a vivenciar a fé de maneira profunda e pessoal. Ele deve criar um ambiente onde a fé seja transmitida de geração em geração, promovendo a educação espiritual que prepara os jovens para os desafios do mundo com confiança em Deus. Essa responsabilidade é crucial, pois envolve a formação de discípulos que no futuro serão os próximos líderes da igreja. A humildade é uma característica essencial para qualquer líder cristão, pois é através dela que ele demonstra verdadeira grandeza. Em Mateus 23, Jesus ensina que o maior entre vós será vosso servo, destacando que a verdadeira liderança se manifesta no serviço aos outros. O líder não deve buscar reconhecimento ou glória pessoal, mas se colocar como exemplo de serviço desinteressado, colocando as necessidades dos outros antes das suas próprias. Ele deve entender que a liderança é uma oportunidade de servir, não de ser servido. A humildade na liderança também implica em reconhecer as próprias limitações, sendo aberto à orientação de Deus e ao conselho dos outros, sempre com um espírito de aprendizado e crescimento. O líder cristão também deve exercer a disciplina com sabedoria, reconhecendo sua importância para o crescimento espiritual de todos os membros da comunidade. Em Hebreus 12, é-nos ensinado que toda disciplina parece ser um peso no momento, mas depois gera frutos pacíficos de justiça para aqueles que são corrigidos por ela. A disciplina não deve ser vista como punição, mas como um meio de restaurar e fortalecer os corações desviados, trazendo-os de volta ao caminho da verdade. O líder é chamado a corrigir com amor, paciência e compaixão, buscando sempre a restauração do indivíduo, sem condenação, mas com o desejo genuíno de que todos cresçam e amadureçam na fé. O líder cristão deve ser um farol de esperança, constantemente apontando para a promessa do reino de Deus. Em Mateus 6, oramos para que o reino de Deus venha e sua vontade seja feita na terra como no céu. O líder, então, deve lembrar a todos que a verdadeira vitória não está nas conquistas terrenas, mas na vida eterna prometida por Cristo. Ele é chamado a manter os corações focados nas coisas eternas, incentivando a perseverança na fé, mesmo diante das adversidades da vida. O líder não apenas ensina sobre o reino, mas vive com a esperança de que um dia todos serão redimidos e receberão a glória prometida. Ao refletirmos sobre o papel da liderança cristã, entendemos que ela vai além de uma posição de autoridade ou responsabilidade. A verdadeira liderança é um reflexo da humildade, do serviço e do amor incondicional que Cristo exemplificou em sua vida. Os líderes cristãos são chamados a guiar com justiça, misericórdia e sabedoria, sempre apontando para o reino de Deus e a esperança de redenção. Que possamos ser exemplos vivos da palavra, sempre prontos para servir, corrigir com amor e promover a paz e a reconciliação. Oremos. Jeová, nosso Deus e Pai, pedimos que nos conceda sabedoria para cumprir nossa responsabilidade como líderes em Teu reino. Que possamos viver com o espírito de Shalom,
buscando sempre a paz, a justiça e a reconciliação. Jeová Rafá, cura nossas feridas e nos guia em nossa caminhada, para que possamos cuidar dos outros com compaixão. Jeová Jiré, provê tudo o que precisamos para sermos líderes fiéis e humildes. Jeová Eloi, fortalece nossa fé para que possamos sempre apontar para Ti, nossa verdadeira esperança e a nossa verdadeira vida. Amém. Se você curtiu esse vídeo e ele trouxe algum valor para o seu dia, já aproveita para se inscrever no canal. Assim, você não perde nenhum dos próximos conteúdos que preparamos especialmente para você. E não esquece de deixar o like. Isso ajuda muito o canal a crescer e a alcançar mais pessoas como você, que buscam informação, inspiração e entretenimento de qualidade. Sua interação faz toda a diferença e motiva a gente a continuar trazendo sempre o melhor. Então, inscreva-se, ative o sininho das notificações e compartilhe com quem você acha que pode gostar também. Estamos juntos nessa jornada.